Começou? Então, uma boa tarde. Todos sejam bem-vindos na nossa primeira quarta-feira do ano de 2026. Que todos estejam bem, tenham passado bem a troca de ano, que a gente tenha certeza que é só o calendário que troca. É nós que temos que estar mudados para mudar alguma coisa. Não é verdade? O ano vai continuar. Então é nós que temos que fazer alguma coisa. Então, uma boa tarde para quem vai nos assistir pela internet também, a outra hora ou agora, ao vivo. Então, antes da nossa prece, um pensamento de André Luiz. Faça o bem o quanto possa. Cada criatura transita entre as próprias criações. Então, a gente transita nas criações da gente. Então, quanto melhor a gente for, melhor vai ser as coisas que nós vamos transitar, né? E ao contrário também. Então, vamos fechar os nossos olhos, agradecer por estarmos aqui. Agradecer pela presença dos nossos amigos da espiritualidade, dos nossos anjos protetores. Esses amigos que trabalham incansavelmente para nos receber nos nossos encontros, para que possamos ser tratados, orientados, tanto na nossa condição física quanto no nosso espírito, alimentando nossa alma por estarmos aqui nesta tarde, escolhendo a melhor parte, aquela em que faz com que o nosso coração vibre melhor. Te agradecemos, Senhor, por tudo, pela Tua presença, pelo Teu amor, pelo Teu Evangelho, e que assim seja. Então, hoje o texto que eu escolhi para a gente refletir na tarde, o título é As Palavras Manifestam o Coração. Por quê? Porque aquilo que sai do coração da gente sai através das nossas palavras, nossos atos, né? Então, a gente precisa cuidar um pouquinho mais do que a gente fala, para não ter aquela coisa, falei sem pensar, não pensei no que eu falei. E quantas coisas a gente faz acontecer na vida da gente em função disso, né? Às vezes uma palavra mal falada, uma palavra muda o rumo de uma conversa, muda o rumo de um pensamento, muda o rumo de um sentimento, né? Fora a energia que existe, que a gente não enxerga, mas ela existe, né? Mas vamos lá no texto. Nosso texto começa em Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 34, 35 e 37, nos diz assim: porque a boca fala daquilo de que o coração está cheio. O homem bom, do seu bom tesouro, tira coisas boas. Mas o homem mau, do seu mau tesouro, tira coisas más. Pois por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. O justificado aqui está como absolvido. Então, pelas nossas palavras nós seremos absolvidos, e pelas nossas palavras também nós seremos condenados, né? Então, por essas palavras, Jesus lembra que as manifestações em palavras e atos revelam a nossa condição espiritual. Então, quanto mais a pessoa é agressiva, é áspera, maldosa, mais sua condição espiritual vai estar ligado a isso, né? Quanto mais calma, quanto mais tolerante, quanto mais amorosa, mais vai mostrar a condição, revelar a condição espiritual dessa pessoa. Olha só, um ser bom jamais utilizará expressões más. Aí a gente fica pensando, mas tem o meio, né? Então a gente está no meio, porque a gente é meio bom, né? Porque a gente fala alguma coisa, às vezes, meio errada, mas a gente não tem tanta maldade no coração assim. Então a gente pelo menos está no caminho, né? Tá tentando. Que nem aqui, um ser bom jamais utilizará. Então, para ser um bom, tem que jamais utilizar. Desde que ele não bate o dedinho no canto. Isso aí, que daí às vezes bate o dedo no canto ali. É difícil, às vezes, a gente não expressar alguma coisa, né?
Mas isso é normal. O que a gente não pode, na realidade, é ser sempre. É aquela coisa de sempre, 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 sempre. Né? Olha só. Jesus também alerta para as consequências das nossas atitudes, que sempre retornam a nós o que oferecemos de nós mesmos. É aquela história ali, ó. Tuas palavras vão te absolver e as tuas palavras vão te condenar também. Depende da gente, né? É as consequências das nossas atitudes. Mas estou falando em palavra ou atitude. Acontece que a palavra gera uma atitude. Né? Tudo começa dali. É isso, então. Olha o que gera, né? Uma fala inventada de alguém, né? Que nem falam das fofocas, aquela coisa toda. Às vezes pode acabar com a vida de alguém. E as pessoas que fazem aquele tipo de coisa, ai, olha só. Então, isso que é? Mostra a condição espiritual da pessoa. Nada mais que isso. Né? Olha só, a forma pacífica ou agressiva que alguém se porta revela o teor dos seus pensamentos e sentimentos que cada um alimenta de forma predominante. Então, quanto mais agressiva for a pessoa, mais o teor dos pensamentos e dos sentimentos dela vai ser negativo. Né? E quanto mais ela tenta melhorar, né, na sua fala, nos seus pensamentos e sentimentos também vão se modificar. Aí ele vai nos falar dos fariseus. Todo mundo aqui já ouviu falar nos fariseus, né, na época do Cristo. Mas vamos ver aqui, ó. Os fariseus, eles rejeitaram a fraternidade proposta pelo Cristo porque suas crenças e interesses não permitiram que acolhessem o amor universal. Eles jamais iriam aceitar um amor para aquela pessoa estranha. Ah, é teu irmão. Como é que vai ser meu irmão se não é da minha família? Era o que eles pensavam naquela época. Né? Não existia. Então Jesus veio com a proposta do amor universal, eles ficaram, né, enlouquecidos. Não pode, não tem, né? Porque a proposta de Jesus era a igualdade de todos, e eles jamais iriam mudar as suas ideias, né? Os seus pensamentos. Olha só, a violência e a agressividade com que trataram Jesus e os cristãos resultava dos conflitos e imperfeições que carregavam no seu mundo interno. Eles não aceitavam aquele novo pensamento. E pela maldade que eles ainda tinham no seu íntimo, as atitudes deles só podiam ser de maldade. Então, olha o que fizeram com Jesus e olha o que fizeram com os cristãos tantos anos depois. De perseguir, de matar. Até hoje, isso aí, até hoje. Que aqui também fala aqui depois. Ó. Na série The Chosen, que eu assisto, e de repente muitas pessoas já assistiram também, eles mostram bem direitinho isso aí, olha só. O Nicodemos era um homem da lei, ele era um fariseu muito importante na época. Só que ele aceitou Jesus, ele acreditava em Jesus, ele sabia que Jesus realmente era o Messias que eles estavam esperando. Mas ele não teve coragem de largar das suas crenças, dos seus valores, né? Ele não queria deixar de ser o doutor da lei. De jeito nenhum. As coisas materiais ainda eram muito preso nele e ele não foi. Não foi porque Jesus convidou ele, vem comigo, e ele não foi. E já também existia, que daí era pro bem, né? O Nicodemos tinha o bem dentro dele, então ele via coisas boas. Já o Caifás, que é aquele que julgou Jesus, ele tinha inveja de Jesus. Ele queria saber fazer o que Jesus fazia, os milagres que Jesus fazia. E ele questionava Deus nas suas rezas, nas suas falas. Ele questionava Deus o porquê que eu não posso fazer o que fulano faz. Eu que sou o Caifás, eu que sou o doutor da lei. Então, olha só como o interno diz tudo. Para a mesma pessoa, em relação a Jesus, dois senhores da lei, mas com os pensamentos e o coração de uma maneira diferente. Né? E ainda mais, a gente tem que ver que os fariseus, quem eram os fariseus? Os fariseus, eles eram um grupo influente de judeus, devotos à Torá, conhecidos por sua interpretação rigorosa da lei escrita e da tradição oral. Eles adoravam falar. Por isso que Jesus chamava eles de hipócritas, porque eles falavam, mas não faziam. E os judeus de hoje ainda são
perseguidos por causa de... São os mesmos, estão aqui, ó. Assim, ó. Eles sofrem perseguição, né? Que acreditavam, eles acreditavam, os fariseus acreditavam que a palavra deles, que aquilo que eles acreditavam, era tão autoritativo quanto a lei. O que eles falavam era lei. Então não tinha como mudar. Aquela coisa do novo, de não aceitar o novo. Jesus veio com uma proposta nova e eles não aceitaram. Olha o que eles fizeram com Jesus, né? Hoje em dia, ainda hoje, vivemos tempos de lutas e discórdias. A gente vê isso. É só olhar a televisão e ver como é que está o nosso mundo, né? Cada criatura age ou reage no mundo oferecendo o que carrega no seu universo íntimo. Continua. Cada um oferece. E olha que nós somos milhões, bilhões de pessoas. Imaginem cada um oferecendo o que carrega no seu íntimo. Então, olha, imagina a energia do nosso mundo, né? Muitos, inutilmente, lutam contra tudo e todos que pensam de forma diferente. Como isso é fácil da gente ver no lado da gente, né? Na ilusão de sustentar as falsas verdades em que se apoiam. Às vezes a gente diz assim, eu acredito nisso e não vou mudar, nasci assim, aquela coisa toda. Aí alguém te traz algo diferente e tu já acha que a pessoa é ruim, mas só porque ele está trazendo algo diferente. Só porque ele pensa diferente. Aí a gente já generaliza e diz, não, ele não é bom. Por quê? Porque a gente não quer mudar o nosso pensamento. E isso é o mais errado que a gente faz. Olha só, fatalmente, com as próprias experiências, muitas vezes dolorosas, terão que voltar-se para dentro de si mesmos e iniciar a mais importante jornada das suas vidas, que é transformar-se em um ser humano melhor. É isso que a gente veio fazer aqui. Não é fazer uma coisa muito grande, não é ser perfeito, não é fazer coisas, nossa senhora, que todo mundo veja. Não, a gente só veio aqui para se transformar, para ser um ser humano bom, só um pouquinho melhor. E a gente tem tanta dificuldade para isso. Porque a gente fica preso nas coisas que a gente pensa no passado. Mas no passado não era assim, mas o passado já passou. Não adianta a gente querer trazer coisas do passado pro presente agora, que não vai adiantar. Não tem como, nem comparação. O mundo mudou muito. Evoluiu muito tecnologicamente, evoluiu muito em matéria, mas a moral ainda tá ali, por isso que a gente fica nessa. Será que eu vou acreditar? Será? Não, mas na época antiga era que era bom. Será? Será que era tão bom assim antigamente? Tem muitas coisas que a gente tem hoje que a gente não tinha antigamente. E daí? Será que a gente viveria bem? Né? Olha só, o cristão, que daí é o nosso caso, gente, que a gente tem que estar já nesse caso, que já assimilou a mensagem do mestre. A gente já não pode dizer que a gente não conhece a mensagem de Jesus. A gente sabe qual é a mensagem dele. Compreende que quem agride apenas está externando o seu estado íntimo e por isso oferece sempre a outra face. O que é a outra face? Essa é aquela boba que deixa todo mundo fazer o que quiser. Não! A outra face é que quando te fizerem o mal, tu faz o bem. É só isso. E às vezes tu não precisa nem conviver com a pessoa, simplesmente ficar longe da pessoa, tu já tá fazendo um bem, porque não vai mais ter discussão. Então é simples as coisas, a gente é que complica. Porque às vezes a pessoa tá aqui gritando no teu ouvido braba, né? Jogando palavras, aquela coisa toda. Quem é que tá em desequilíbrio? Quem tá escutando? Ou quem tá ali vociferando as suas verdades? É só a gente usar o raciocínio. Hoje em dia é muito melhor tu te acalmar, ficar quieto. Mas parece bobo, aceita tudo. Não, é melhor tu ficar com a tua paz do que tu ter razão. Porque a razão, ela vai de um para outro. Agora a paz que é tua, ela é unicamente tua. Então tu tem que preservar ela, né? Aí diz assim também aqui, pois somente o bem, representado pela indulgência, pelo perdão e pela benevolência, é capaz de dissolver o mal e auxiliar o agressor
que está doente das emoções, mas ainda não percebe isso. Então, aquele lá que acha que está com a verdade, né? Tá ali gritando a verdade, na realidade ele está bem doente das emoções e ainda não sabe, né? Porque na realidade, quando tu quer defender alguma coisa, não é com a voz alta que tu vai defender. É aquela velha história. A chuva molha, mas não é por causa do trovão, é por causa da chuva que cai, né? Ali, então, a gente tem que pensar bem. E outra, gente, indulgência, perdão e benevolência. Quem estuda a doutrina espírita sabe o que é isso. Essas três coisas, tá numa questão do Livro dos Espíritos, a questão 886, que é a questão que Kardec pergunta para os espíritos como Jesus entendia a caridade. Então, na realidade, quando a gente está com indulgência, perdão e benevolência, que é capaz de dissolver o mal, é a caridade na realidade. Por isso que nós aqui, a nossa bandeira, a bandeira do Espiritismo, é fora da caridade, não há salvação. Só que a gente tem que entender o que é caridade. E a caridade, como Jesus pensava, entendia, é benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Tem alguma coisa aqui que diz assim, ó, doar as coisas materiais? Não, né? Por quê? Porque essa doação das coisas materiais, quando a gente pensa em caridade, a primeira coisa que tu pensa é nisso, né? Ah, vou doar, vou dar comida, vou dar remédio, vou dar isso. Ótimo, maravilhoso. Mas nós não estamos fazendo mais que a nossa obrigação. A caridade real mesmo é essa aqui, ó, quando a gente tem benevolência para com todos. O que é benevolência para com todos? Quando a gente deseja o bem de todos, sem distinção, praticando a solidariedade e a ajuda mútua. É isso, dos pilares da caridade de Jesus. O segundo pilar, a indulgência para com as imperfeições alheias. O que é indulgência? Clemência, misericórdia. Ser tolerante com os erros dos outros. Essa é uma verdadeira caridade. E a gente às vezes acha que não, acha que a gente tem que apontar o erro do outro. Ah, não, eu estou sendo bom porque eu estou apontando o erro do outro, ele vai enxergar o erro. Não, gente. A gente gosta quando alguém aponta os nossos erros. É bom? É bom quando alguém diz pra ti, ó, tu é isso, tu é aquilo, é bom? Não, né? Então por que tu quer fazer pro outro? É verdade? Olha só. Ser tolerante para com os erros dos outros, pois todos somos imperfeitos e necessitamos de indulgência, não destacando os defeitos alheios. Olha só. Que às vezes a gente tem aquela, né? Eu sou errada. Ah, mas fulano é mais. Aí até parece que o nosso defeito fica menor, né? Ah, mas eu sou assim. Ah, mas fulano faz mais. Daí tu continua fazendo igual. E será que tu não merece a indulgência, a benevolência? Claro que sim, a gente quer misericórdia, a gente quer perdão dos nossos erros. E como é que a gente não vai dar pro outro? Como é que a gente não vai fazer pro outro? Aí a hipocrisia completa, né? Eu quero pra mim, mas não quero pro outro. Olha só, e o perdão das ofensas? É tão simples. Olha só, por que é simples? Porque o perdão das ofensas é libertar-se do ódio, do rancor e da vingança. Perdoando sinceramente para alcançar a própria libertação espiritual e a paz. Tu não vai esquecer o acontecido. Tu vai sempre lembrar. Mas o negócio é a gente não guardar ódio, rancor e vingança. É este o perdão que Jesus fala. Porque daí a gente se liberta. O perdão, na realidade, é uma libertação pra gente. Ah, mas e o outro não me perdoar? Aí já é problema do outro. Não é verdade? Aí já é ele que não está te perdoando. Agora, se tu pede perdão, se tu te arrepende do que tu fez, é uma coisa pra ti mesmo. É que nem Jesus falou na série The Chosen, que ele disse pra Pedro a respeito de 70 vezes, 7 vezes o perdão, né? Que ele disse, ah, mas eu vou estar sempre perdoando ele e ele não me pede perdão. E se eu peço perdão, ele não vai aceitar. Aí Jesus falou assim, quando tu pede perdão, tu não pede perdão para o outro te perdoar, tu pede perdão para tu te libertar. O perdão do outro é um presente que o outro vai te dar ou não, dependendo se ele quiser.
Mas a tua libertação é quando tu reconhece o teu erro e tu te admite que tu errou, pisou na bola, fez errado. Ali já tá, mas daí depois o que acontece? Tu esquece. Se libertou. Agora, ficar guardando mágoa, rancor, que nem aqui diz vingança, não, porque eu vou me vingar. Aí não adianta de nada, né? Tu vai continuar preso o tempo inteiro. Então, voltando aqui, somente com este despertar que é possível compreender que o diferente não é um adversário, gente. Tem um livro da Hermance du Foucault que ela diz que o título é Diferenças Não São Defeitos. Que todos nós, quem é aqui, ó, nenhum de nós aqui, ó, é igual. Nenhum de nós pensa igual. Nenhum de nós sente igual. E tá errado? É defeito? Não, é diferença só. Diferença não é defeito. Então, aquele que pensa diferente de ti, ele não é teu adversário, ele não tá contra ti, ele só pensa diferente. Ó, mas é apenas alguém que percebe a vida de outra forma. Só isso. Ah, mas tu tem que pensar desse jeito. Não, tu não tem que pensar desse jeito. Tu tem que pensar do jeito que tu acha. O outro acha diferente, tudo bem, escuta, né? Essa questão da escuta eu acho muito interessante porque a gente acha que escuta o outro. Porque geralmente quando a gente está escutando o outro falar alguma coisa, a gente diz assim, ó, não, mas ó, comigo aconteceu tal coisa, comigo é assim. Tu não deixa a pessoa terminar de falar. Tu já coloca a tua experiência na frente. Não, mas eu penso assim. Não, isso aí não é escutar. A escuta é tu escutar até o fim o que a pessoa tem para dizer, mesmo que tu já no teu pensamento disse, bah, mas eu não faria assim, eu faria diferente. Não interessa. Ele está precisando falar. Essa é a verdadeira escuta. Não adianta tu achar que tá errado, mesmo que seja o pior problema que a pessoa esteja falando. A gente não pode julgar através dos nossos conceitos, porque é o outro que está pensando e ele é diferente. E a escuta é aquela escuta de coração, eu vou escutar até o fim, ou então a gente não deixa a pessoa terminar, né? Não, então a pessoa às vezes até se perde. Ela tá falando uma coisa, tu cortou, ela não consegue continuar. Por quê? Porque a gente tem aquela ânsia de falar o que a gente pensa como verdade. Mas não é, o outro também tem a verdade dele. O outro também pensa de uma maneira diferente. Mesmo a mesma coisa. O mesmo livro é lido por várias pessoas, mas o entendimento é individual de cada um. Não quer dizer que tu vai entender a mesma maneira, da mesma forma, que tu vai gostar do mesmo trecho do livro. É o mesmo livro, mas a interpretação é outra. É a mesma coisa. Ninguém é adversário de ninguém. Só pensam diferente. E isso aí, as pessoas não sabendo lidar, gira os conflitos, as guerras, os problemas, que tá tudo aí. Né? Olha só, muitas vezes, quando aparece alguém que percebe a vida de outra forma, muitas vezes é o Cirineu que Deus nos oferece para despertarmos das ilusões que estamos vivendo. O que é o Cirineu? Eu fui pesquisar. Eu adoro isso porque a gente aprende muita coisa, né? Cirineu esse termo se tornou famoso por causa de Simão Cirineu, um personagem bíblico que foi forçado pelos soldados romanos a ajudar Jesus a carregar a cruz para o Gólgota. Olha só, tornando-se um símbolo de solidariedade e auxílio em momentos difíceis. Então tu usa esse nome Cirineu quando está acontecendo alguma coisa que está te ajudando. Ah, um Cirineu apareceu na minha vida. Aconteceu isso, então é isso aqui, ó. Muitas vezes, essas pessoas que pensam de outra forma na vida da gente, eles aparecem como um Cirineu que Deus nos ofereceu para nos despertar das ilusões que estamos vivendo. Porque às vezes a gente está iludido, até com a vida da gente. Né? Às vezes a gente acha que isso aqui é bom, e não é, tu só está acomodado. Aí aparece alguma coisa que faz tu mudar um pouquinho, é como se fosse um Cirineu para te acordar, para te mostrar alguma coisa. Né? Então a gente tem que pensar muito bem nessas coisas. Desse modo, deixaremos de nos ofender e magoar com a arrogância e a agressividade, pois compreendemos que o agressor, com esta forma de conduta, está apenas manifestando a sua condição evolutiva. É aquela velha história, enquanto alguém está se esperneando na frente da gente, a gente só tem esse pensamento, tadinho, olha a condição dele. Não é verdade?
precisa estar ali se esgoelando, gritando, sendo agressivo, sendo arrogante, achando que é o melhor, que é aquele... Coitadinho, ainda tá nesse caminho. Que a gente sabe que o maior que passou pelo nosso planeta foi a humildade em pessoa, né? Ele poderia muito bem dizer, passa-se a luz, faz isso, mas não fez, né? Não fez. Ele simplesmente se deixou levar pela vida e nos mostrou o que é real de verdade. Agindo assim, teremos relacionamentos mais tranquilos e sem conflitos desnecessários. Tipo assim, ó, alguém fala uma coisa diferente, a gente já fica bravo, né? Alguém, de repente, da nossa família não levanta muito bem, aquela coisa toda, já diz alguma coisa meio agressiva, já estraga o dia da gente, né? Se a gente tem mais entendimento, se a gente compreende aquela coisa toda, a gente vai ter relacionamentos mais tranquilos, sem tantos conflitos, né? Por quê? Porque a vida em sociedade é desafiadora. A gente sabe disso. Mas por isso mesmo oferece muitas oportunidades de aprendizado para todos, que diferentemente dos fariseus, né, que não trocavam a ideia, que não aceitavam ideia nova no tempo de Jesus, se permitem analisar os conhecimentos novos, que são progressivamente revelados à humanidade, na medida da sua capacidade de entendimento. Foi o que eu falei no início, da gente querer o passado, né? Gente, no passado, que nem, por exemplo, para acompanhar essa coisinha aqui, ó, o celular. Né? Antigamente, o primeiro celular que apareceu, não faz tanto tempo assim. Não é séculos, é décadas só. Então, quer dizer que o progresso, esse está muito rápido. E a gente tem que acompanhar, não adianta a gente querer dizer, eu tô dizendo isso pra mim, porque eu dizia isso pra mim, não, isso aqui não é pra mim, não vou conseguir, Só que meu filho mais novo que me fez eu ver, ele disse, mãe, tu vai ter muitos anos ainda de vida, se Deus quiser, né? E tu vai ter que aprender a usar isso, porque como é que tu vai viver? Vai ficar dependendo de alguém pra fazer pra ti? Não, tu tem que aprender a usar, as ferramentas, fazer que nem os pagamentos, que agora eu faço tudo via Pix, aquela coisa toda. Uma vez eu não fazia, era tudo lá no banco, com os códigos de barra, sabe? Então, esse tipo de coisa é o novo que vai chegando para nós e a gente tem que aprender a se adaptar, gente. Não adianta bater o pé e dizer, não, eu não quero, eu não quero, eu não quero. Vai passar e nós é que vamos ficar muito atrasados. Então, lógico, não vou ser uma expert. Não vou querer estar fazendo que nem meu filho que é programador, aquela coisa toda, não consigo, não entendo, não tenho essa mentalidade que eles já têm. Olha as crianças de hoje em dia. As crianças já nascem sabendo mexer em celular, em computador, tu dá um negocinho desse para eles, eles já sabem mexer. O que é isso? Já estão vindo preparados para essa nova era. Nós aqui já estamos no passado, né? Nós somos da geração passada. Então a gente tem que ir se adaptando até o momento em que a gente vai precisar disso aqui. Então é o novo. Por que a gente não vai aceitar o novo? Por que não? Porque eu sou de outro. Não dá para ser assim. A gente também tem que se ajudar a se antenar nas coisas de agora. Não é verdade? Olha só. A paz que desejamos é uma construção que se edifica pela forma como conduzimos a nossa vida. Ainda hoje é possível estar em paz, independente do que acontece no lugar onde vivemos. Por quê, gente? A paz está aqui dentro. Não depende do que está aqui fora. Se tu tem a paz aqui dentro, pode estar um transtorno aqui fora, mas aqui dentro vai continuar forte. Tu vai ter que resolver, tu vai ter que... penar muitas vezes, né? Sofrer, chorar, mas isso não pode tirar a tua paz de ter a certeza de que isso vai passar. Tu vai conseguir passar. Tu sabe muito bem disso, né, Maria? O tempo que tu esperou para tua cirurgia, aquela coisa toda. Tô esperando. Tá esperando a outra ainda. Mas isso aí o quê? Não pode ficar aqui dentro ansiosa. Porque senão, o que adianta? Não vai atrair nada mais, não é verdade? Então, essas coisas da vida da gente, né? Fico mais doente. Claro, fica pior, atraindo outras coisas para ti daí. Olha só, contribuir com a paz no mundo é compreender as fragilidades alheias que nos atingem, oferecendo como exemplo um outro modelo de conduta, baseado na fraternidade e na solidariedade exemplificados por Jesus.
Não adianta a gente querer abrir a cabeça do outro para mostrar. A gente só mostra com o nosso exemplo. Então, se eu estou dizendo para que a gente tem que ter paz, eu tenho que ter paz dentro de mim. Porque senão, como é que eu vou estar dizendo para vocês? Agora me lembrei do caso de Gandhi, né? Que foi uma mãe lá com o filho diabético e não podia comer açúcar. E ela foi e pediu para Gandhi fazer o filho dela entender que ele não poderia comer açúcar. Gandhi disse, espera uns 15 dias, depois volta aqui. E a mulher não entendeu por quê, né? Que ele tinha que esperar para falar para o filho não comer açúcar. É que Gandhi comia açúcar. Então ele parou de comer açúcar para poder dizer pro guri parar de comer açúcar, olha. Então é mais ou menos isso. Não adianta a gente querer dizer, ó, faça isso, mas se tu não faz, o que adianta? Né? Que nem eu digo para vocês, leiam. Se eu não leio, eu tenho que ler. Eu tenho que dizer os livros, eu tenho que dizer o que tem dentro daqueles livros, o que acontece. Que daí eu posso dizer, ó, leiam que é bom. Não é verdade? Não adianta, é aquela coisa, contribuir a gente pode, mas é compreender as fragilidades alheias. Olha só, quando conseguimos viver sem lutar contra as ideias divergentes ou que desconhecemos, já estaremos vivendo o amanhecer do mundo regenerado. Quando a gente não lutar contra as ideias divergentes. Vai ter ideia divergente de tudo quanto é lado, não dá para lutar contra. Entende, escuta. Se não é certo para ti, tudo bem, mas não condena. É diferente, né? Eu aprendi muito essa questão do escutar e de não julgar no atendimento fraterno. Porque a gente aprende que tem que fazer isso mesmo, a gente tem que escutar e não tirar a conclusão, porque é a pessoa que está contando. Então a gente tem que entender o que está passando com a pessoa. Então a gente não tem que fazer julgamento nenhum, né? A não ser orientar, auxiliar, né? Levantar o astral da pessoa, né? Ajudar com a parte da espiritualidade, mas só isso. Mas o julgamento, não. Por isso que o título hoje é As Palavras Manifestam o Coração. Tudo que sai de nós manifesta o nosso coração. Por isso que é bom a gente pensar bem antes de falar, né? Para ver se realmente sai do coração da gente. Certo, meus anjos? Então era essa a nossa lição para a tarde de hoje. Vamos fechar os nossos olhos, agradecer por esses instantes, para que nesse momento tudo aquilo que realmente necessitamos e viemos buscar, já estamos recebendo, desde que adentramos neste lar. Agora, ao passarmos pela sala do passe, o fechamento deste tratamento, para que possamos levar aos nossos lares as energias benfazejas para dividirmos com quem convive conosco. E também para manter o nosso espírito alimentado com todas essas bênçãos, essas palavras de ânimo, essas palavras de paz, de amor, os ensinamentos do nosso mestre, sempre fazendo com que tenhamos a certeza que estamos aqui para sermos cada dia melhores no caminho do bem e do amor. Obrigado, Senhor, hoje e sempre, e que assim seja.